A mesma coisa assim, ou de amanhã correr, amanhã diminuir a alimentação, tomar mais líquido, ou seja, fazer uma questão de equilíbrio nessa questão de alimentação, né? Da mesma maneira nos relacionamentos, de repente a gente tem uma questão de controle, eu vou conhecer, vou combinar com a outra pessoa para poder aprender a controlar também essas situações. Com certeza, tem que pensar, porque as pessoas ficam muito, né, colocando coisas na cabeça, o ciúme deixa as pessoas cegas, né? E aí tem que ter essa... serenidade. Parar para pensar, para ver. Por que as crianças, Fernando, têm menos autocontrole do que os adultos, né? Porque a gente percebe agora, na época de Natal, nos shoppings, eu quero isso, aí a mãe não dá, às vezes a criança, mas eu quero, aí faz aquele berreiro, faz um teatro, né? Por que as crianças elas têm muito menos autocontrole que a gente? As crianças elas estão no processo de formação do pensamento delas e muitas vezes elas não conseguem identificar aquilo que elas estão realmente pensando e sentindo. E também tem muito essa questão da família estar muito longe da criança. Então, em algum momento, a criança tenta, por diversas vezes, dizer, olha, eu estou aqui. Então, acaba abrindo esse berreiro por não ter bagagem cognitiva, no sentido de pensamento, ela não tem, ela está amadurecendo isso, né? E aí ela vai fazer o enfrentamento, suposto enfrentamento com o adulto. O que acontece muitas vezes? O adulto, em vez de bancar o adulto e educar a criança, ele desce no nível da criança e briga com a criança como se fosse outra criança, né? Então aí ele começa, não vou te dar, não vou te dar. Pera lá, só você sentar, olhar firme para a criança e dizer, não, depois nós conversamos e você não vai receber. Mas normalmente o que se vê nos shoppings, isso não foi uma particularidade, eu já vi em muitos momentos em algumas lojas, os pais discutindo com as crianças como se fossem crianças. Aí a criança para de chorar e o pai fica bufando, vamos embora, eu não aguento mais. Peraí, né? Quem é a criança nessa história toda, né? Alguém tem que ser o adulto e alguém tem que ser a criança. Então, por falta de bagagem... Até porque a criança, a diferença, eu acho que dos adultos, é como tu falaste na questão de pensar, né? Refletir sobre os atos. Eu acho que a criança ela não tem muito essa questão da reflexão, né? Com certeza, ela não tem esse entendimento tão completo, né? E os pais cabe a educação. Eu sempre digo que uma criança é um Winchester vazio. Você vai programando aquilo que você quer programar, né? E aí você precisa programar uma coisa legal. Na medida em que ela faz isso e você acaba dando uma mensagem para ela que aquilo deu resultado de alguma forma, ela vai voltar a fazer. E aí a gente vai ficar em dúvida se é controle, se é que ela já está manipulando um pouco, e nós vamos entrar por um outro caminho da criança que pode ser muito longo, né? E uma vez eu tendo autocontrole, eu sendo uma pessoa controlada, eu vou sempre ser uma pessoa controlada? Ou é um exercício diário, um exercício contínuo, assim como a autoestima, né? Com certeza sim, na medida que você descobrir aonde você já tem autocontrole, vai ser mais fácil continuar desenvolvendo ele, né? Mas você tem que olhar ele. Por que eu sempre digo a questão de se conhecer? Não dá para se ter um autocontrole nesse processo como um todo se eu não souber que isso é necessário ter o autocontrole, né? Eu não posso reprimir. É para a pessoa observar onde ela está pecando, por exemplo. Exatamente. Né? Onde ela não tem autocontrole, o que ela não está conseguindo fazer. Por exemplo, se alguém está nos assistindo quer muito parar de fumar e não consegue... Exatamente. Qual mecanismos que ela vai utilizar para parar de fumar? Ela vai buscar todo questões de informações para poder ter noção que mais batido do que essa questão do cigarro, quanto faz mal. Ela vai buscar sempre dados de realidade para poder se fortalecer nessa tomada de decisão dela, que é um autocontrole, não deixa de ser uma tomada de decisão, né? Então, na medida em que você vai fazer isso, você vai poder melhorar. O que acontece em algumas pessoas é que eu tento, não, isso não existe. Eu nego a existência dessa minha necessidade de autocontrole. Isso faz muito mal, porque eu não resolvo. Então eu preciso entender, eu preciso mapear isso bem na minha cabeça para poder, a partir daí, passar para a segunda etapa, que é resolver essa questão e fortalecer a questão do autocontrole. Ou seja, eu preciso assumir que em determinados momentos da minha vida eu não tenho controle. É isso aí. Eu preciso assumir. Exatamente. Eu estou errado nisso, eu vou mudar. E é possível mudar, Fernando? Sim. Porque as pessoas estão nos assistindo agora e vão dizer, é muito fácil e tal. Cada um que está em casa agora pode fazer um exercício desses e consegue se autocontrolar? Sem dúvida nenhuma. Isso é totalmente possível, porque assim, ninguém consegue alterar nada na sua vida se não passar por um processo de mudança. A mudança é constante, mas ela pode ser algo que nós vamos distinguir e levar ela para um caminho que seja legal. Porque senão ela vai acontecer da mesma maneira, né? Então, assim, por isso que eu sugeri antes que comece pela parte menor. Porque quanto mais
fácil você puder ter condições de modificar. Vamos dar um exemplo para quem está nos assistindo agora, né? Uma dica para começar a exercitar o autocontrole, né? Acho que final de ano é uma melhor época para isso, porque todo mundo acredita que é um período de renovação, né? De mudanças, as pessoas fazem promessas, a partir do ano que vem eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, eu não quero mais isso para minha vida. Eu acho que é a melhor época para a gente ensinar para quem está em casa como exercitar o autocontrole. Qual é a dica que tu dá? Vamos falar em termos de exemplos, assim, para quem está nos assistindo. Vamos imaginar que, de repente, a pessoa precisa fazer exercício e precisa exercer o autocontrole porque ela passa o dia inteiro e acaba não fazendo o exercício físico que ela precisa, né? Tá engordando, exatamente. Tá... Onde está o autocontrole? O autocontrole está exatamente nesse sentido, de se controlar para fazer o exercício, né? Isso foi importante tu falar, porque não é só para evitar, né? O controle também é para estimular. Para estimular, né? Então, o que a pessoa vai fazer? Eu vou começar a fazer exercício. O que eu faço no primeiro dia? No máximo, uma caminhada de 15 minutos, de 10 a 15 minutos. No segundo dia, eu vou... Se esforça. Disciplina. Tô com preguiça? Vamos lá. Autocontrole. Autocontrole. Vou lá, vou fazer uma caminhada de 10, 15 minutos. E, na medida que o tempo vai passando, eu vou aumentando essa quantidade de tempo de exercício físico. Na questão do exemplo. Por quê? Vou fazer exercício. Hoje vou para academia, passo o dia inteiro na academia. Amanhã já não vai. E se a pessoa começa a se boicotar, por exemplo, Fernando? Hoje é um dia que está chovendo em Porto Alegre, está chovendo em Canoas, e a pessoa, poxa, hoje eu queria, né? Fernando está falando ali que é importante, mas hoje está chovendo. Ok. Aí amanhã vai ser o problema da do filha sol. Que amanhã é muito levar... sol. Amanhã tem muito sol, está muito quente, é incômodo. A gente sabe que as pessoas se boicotam, né? Se dão desculpas para evitar o controle, o autocontrole, né? Qual dica? E aí vem de novo, a pessoa não está exercitando o autocontrole porque ela está deixando com que a falta de vontade, no caso, acabe tomando conta da situação, né? E é importante ter essa consciência. Sim. Eu estou me boicotando, eu estou criando desculpas. Fundamental. Primeiro passo é você olhar assim, quem sabe essa não seja uma das tarefas mais fáceis que eu tenho para modificar. Porque se eu estou achando várias desculpas e vários boicotes, talvez essa não seja a mais simples. Então, vou parar e rever na minha suposta lista de tarefas a modificar e ter o controle para poder ver uma melhor maneira de fazer. Bom, essa realmente é a mais fácil. Então, assim, não tem como não ficar no seu pé e exercer. Tá chovendo, não tem importância, 5 minutos. Vou para dentro do shopping. Chuva de verão não faz mal a ninguém, Chuva não tem de verão, Vou para dentro do shopping. Vou me refrescar. Vou para dentro do shopping, se for o caso, de tênis, faço uma caminhada por dentro do shopping, o objetivo de caminhar, não de ir parando, de 5 a 10 minutos. Vou para uma academia, numa esteira, mas eu tenho que... Ação. Não adianta eu pensar e eu sentir, eu preciso agir perante essa situação. Porque vontades, todos nós temos. O grande diferencial das pessoas é o quanto você age perante as vontades que você tem, o quanto você se controla, o quanto você tem esse autocontrole para agir diante dessas circunstâncias. Mas tudo tem solução, tem que ter disciplina, pensar, refletir e principalmente agir, né, Fernando? Se conhecer, disciplina, fundamental, vontade de que as coisas deem certo, parar de se boicotar, né? E realmente ir atrás de uma questão de sucesso na vida, porque eu acho que isso faz parte, e todo mundo tem esse direito, né? Não tem por que não ter o direito de se dar bem, né? Com certeza. Fernando, adorei te receber aqui. Eu que agradeço. Obrigada aqui pelas orientações sobre o autocontrole. Bem, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais TPM para você. Fica aqui comigo.